Bora lá então falar sobre efeito platô. Por que que o seu peso está estagnado? Por que que você parou de emagrecer? É muito comum em algum momento aí do seu processo de emagrecimento você perceber que parou de emagrecer. E aí, o que que dá para fazer com isso? Qual atitude tomar? O que fazer para sair do efeito platô? Essa é uma dúvida muito comum. O que que você pode estar fazendo no seu caso para estimular novamente esse seu metabolismo, seu emagrecimento? Como continuar tendo os resultados que você está buscando? Então é muito comum de acontecer isso. Você muda os seus hábitos alimentares, você começa uma dieta, você melhora a sua alimentação em alguma coisa, reduz a quantidade e no início o emagrecimento vai bem. No início você emagrece bastante, só que em algum momento acaba parando de emagrecer. Progressivamente vai reduzindo esse emagrecimento até estabilizar de vez. Então não vai para frente, não vai para trás, fica com aquele mesmo peso sempre, aquela mesma composição corporal sempre também, que é o que a gente chama do efeito platô. Então começa naquele gás todo, emagrecendo bem e aí parou. E com isso vem aquela desanimada. Normalmente a pessoa já começa a se questionar, começa a vir dúvidas, né? O que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? E agora? O que eu vou fazer? Já estou comendo pouco? Vou ter que comer menos ainda? Como é que vai ser esse negócio? Vou passar fome? Já está complicado de manter assim. O que eu posso fazer então? Ou será que o meu metabolismo está lento? O que eu posso fazer? E por que isso normalmente acontece? Por que esse peso estabiliza? Por que em algum momento você para de emagrecer? Porque você está seguindo uma mesma estratégia há um bom tempo. Então essa estratégia ela funciona bem no início, mas depois você vai ter que rever essa estratégia, você vai ter que modificar alguma coisa do que você está fazendo, porque o que você está fazendo não está mais fazendo efeito. Então você está muitas vezes na mesmice, fazendo sempre as mesmas coisas, sempre a mesma estratégia, sempre a mesma alimentação. E será que o nosso organismo ele é sempre igual? Ele é sempre um padrão? Não, ele vai funcionar também de maneira diferente, ele vai se adaptar cada vez também a essa sua estratégia. É como na academia, por exemplo, você vai lá, começou a fazer musculação, por exemplo, começou a desenvolver essa musculatura, achando que tá legal já, como tá, melhorou, mas você quer mais, você quer aumentar mais ainda a sua musculatura. Você já está um bom tempo fazendo musculação. Então, para você aumentar mais ainda do que você já aumentou, você vai ter que mudar a sua estratégia, você vai ter que melhorar esse seu treino, você vai ter que dar um estímulo diferente para essa massa muscular desenvolver ainda mais. E é assim também com a nossa alimentação, a mesma coisa. Você vai ter que mudar o estímulo. Isso tem muito a ver com a adaptação. Então, o nosso organismo ele vai se adaptar. Isso é, na verdade, como se fosse um mecanismo de proteção mesmo, de sobrevivência. E a tendência do nosso organismo é querer manter o peso, querer manter essa reserva de energia o máximo possível. Então, ele vai se adaptando. E se a gente vivesse lá no tempo das cavernas, a gente ia agradecer por isso. Mas a verdade é que hoje a gente vive muito mais parado. A nossa ocupação é mais parada, o nosso trabalho é mais parado, a gente fica muito dentro de casa, muito no computador, então o nosso gasto energético também é menor. Ninguém precisa sair correndo para caçar o almoço. Então hoje a gente não tem interesse que o nosso organismo faça isso, que ele fique poupando a todo custo a nossa reserva de energia, né? A nossa gordurinha lá estocada. Mas antigamente isso era muito vantajoso, isso era muito importante para a nossa sobrevivência. Então agora a gente tem que dar um jeito de driblar isso. Então, para sair do efeito platô, tem que fazer alguma coisa diferente do que você está fazendo aí. E existem dois caminhos basicamente para isso, tá? E você pode usar os dois caminhos juntos ou você pode escolher um só deles também. Claro que se você fizer as duas coisas, você vai ter resultados melhores. Então, ou você melhora a sua alimentação, alguma coisa dentro da sua alimentação você pode melhorar na quantidade, na qualidade dela, de preferência as duas coisas também, né? Melhorar a quantidade e qualidade da sua alimentação, ou você aumenta o seu gasto energético.
Então são esses os dois caminhos possíveis para se sair do efeito platô. Então o primeiro passo seria analisar o que você está fazendo hoje. Como que está a sua alimentação hoje, como é que está a atividade física hoje. É interessante anotar às vezes, é interessante tirar foto às vezes para dar uma observada mesmo, porque muitas vezes você acaba esquecendo certos detalhes, passa batido, que alguma coisinha ali podia estar um pouco melhor. Você analisando primeiro como que está a sua situação, fica mais fácil de daí definir o que você tem que melhorar, o que você pode fazer para dar esse estímulo. E aí você vai definir uma estratégia que vai ser mais assertiva, que vai funcionar melhor para você. Então visualiza como é que está a base da sua alimentação. O que você está fazendo lá na sua base? Normalmente as pessoas quando param de emagrecer, fazem a dieta e tal, e mantêm essa dieta, só que parou de emagrecer. Aí pensam assim, nossa, deve ser o metabolismo que está lento, eu preciso fazer alguma coisa diferente, e aí já pensa muitas vezes em tomar um remédio, em buscar um suplemento diferente, um termogênico, alguma coisa para dar um plus, para dar um up. Mas a verdade é que normalmente a questão envolvida para você estar com esse peso estagnado tem a ver com a sua alimentação, tem a ver com a base. Normalmente é a base, não é o seu metabolismo que deixou de funcionar, que está lento. É a base do que você está fazendo que precisa melhorar alguma coisa. É que nem uma casa, na construção de uma casa. Se a base dessa construção, essa estrutura não está boa, a gente até consegue ir construindo ela, né? A gente até tem resultado, só que lá na frente vai dar algum problema nessa estrutura, vai dar uma infiltração e aí a gente tem que voltar e rever essa estrutura. Então é assim no processo de emagrecimento também. Você pode fazer uma dieta super restritiva, sair cortando tudo, passar fome e aí emagrecer bastante. Mas isso aí não vai ser a base, não vai ser a base certa para você ter um emagrecimento duradouro. Um emagrecimento que você consegue manter, que você consegue ter resultado constante até chegar na sua meta, até você realmente se sentir bem com o seu corpo e você ter saúde. Então é a construção da sua casa que você vai morar o resto da sua vida. Então essa base tem que ser muito bem feita. Então precisa ter mudança de hábito, mudança de estratégia nessa sua base. Observa o que você está fazendo primeiro aí. Você está consumindo alimentos naturais na maior parte do tempo? Ou está parecendo mais industrializado do que deveria, do que antes? Às vezes no início você vai e começa essa dieta super restritiva, corta tudo, mas depois vai introduzindo alguns alimentos ali não muito saudáveis, vai introduzindo muitos alimentos empacotados, industrializados, muito pão, biscoito, massa, embutido. Disso que você está comendo, você consegue substituir alguma coisa por comida natural, comida de verdade que a gente fala? Você consegue incluir mais vegetais do que antes, mais carnes, ovos, raízes, mais comida de verdade mesmo. Então dê uma revisada, dá uma olhada geral no que você está fazendo hoje e perceba o que você pode melhorar diante disso. E por quê? Por que é mais interessante, por que é tão bom a gente trocar industrializados, por exemplo, por comida de verdade, por comida natural? Porque essa comida ela vai te dar mais saciedade. E se você tem mais saciedade, você tem menos fome, consequentemente você pode comer menos. E comendo menos, você pode então emagrecer. E muitas vezes a comida industrializada, ela acaba tendo algumas coisas que vão te atrapalhar nesse processo de emagrecimento e você às vezes não se dá conta. Por exemplo, tem um açúcar ali dentro escondido, às vezes até alimentos que são salgados têm açúcar escondido. E aí você está consumindo mais açúcar do que deveria e está te atrapalhando nesse emagrecimento. Então observa isso, observa se tem alguma coisa que você consegue diminuir nesses industrializados, embutidos, que às vezes tem muito sódio. Observa a quantidade de vegetais que você consome normalmente, se dá para aumentar isso. Se você tem muita dificuldade em aumentar a quantidade de vegetais, veja o que você pode fazer para incrementar esse preparo.
para mudar um pouco o sabor disso, usar um tempero diferente, fazer um preparo diferente. Realmente tem que dar uma incrementada no negócio para você conseguir introduzir uma quantidade maior. E mesmo que você não consiga fazer isso de uma vez, começa aos poucos. Se você tem dificuldade, começa de pouquinho em pouquinho e vai melhorando isso. Se você tem mais vegetais na sua alimentação, numa refeição, você vai ter muito mais fibras e também você vai ter mais saciedade. Consequentemente, você vai consumir menos de outros alimentos, que o seu estômago já vai estar mais preenchido com os vegetais, que além de terem bastante nutrientes, que é muito vantajoso, também vão te dar essa saciedade. Você também vai melhorar o seu intestino com isso, com essas fibras, e consequentemente também vai auxiliar no seu emagrecimento. Então, muitas vezes uma dieta com poucos vegetais, com pouca fibra. Antigamente se fazia muito aquela dieta das torradinhas, uma fruta, uma torrada. O problema disso é que acaba te deixando com bastante fome e aí você não consegue manter isso por muito tempo. Então, quando você inclui vegetais, alimentos densos em nutrientes, gorduras boas, proteínas, você consegue ter mais saciedade. Você demora mais para ter fome. E aí você, demorando mais para ter fome, você acaba comendo menos. Você vai ter um impacto menor na sua glicemia sanguínea também com esse tipo de alimento. Diferente dos industrializados, da torradinha. A torradinha vai fazer a glicose subir mais rápido também do que com a comida de verdade. Então, por isso é tão interessante aumentar a quantidade de carnes, de ovos, peixes, azeite de oliva, abacate. E outra situação muito comum de quem tá com peso estagnado e não sei mais o que fazer, tá tudo certo, já revisei, não tem nada de errado, mas a coisa não tá mais andando, e agora? Muitas vezes essa pessoa acaba beliscando umas coisinhas durante o dia e não tá se dando conta disso, tá passando batido. Então acaba não contabilizando essas coisinhas a mais. É aquele negócio de, no meio da tarde, um biscoitinho ali, não tá com fome, mas pega uma bolachinha aqui, um biscoitinho ali, um amendoinzinho, alguém oferece alguma coisa lá no trabalho, daí você belisca também e vai indo assim. E isso tudo aí somando no final também vai impactar. Tudo isso tem um valor calórico e muitas vezes a pessoa tá no modo automático, ela não tá percebendo que ela tá se permitindo esses beliscos, ela não tá contabilizando isso daí. Então ela não tá se dando conta de que essas pequenas beliscadinhas a mais no final do dia vão somar a algo que vai ser importante. Isso aí é que nem fatura do cartão de crédito. Você vai ali, faz uma comprinha de R$15, inocente, depois você vai e faz uma de 20 ali, outro pouquinho lá, de 30, e depois no final do mês como é que é a fatura do cartão? É aquela surpresa, não é? Então é assim que funciona também no emagrecimento. Você vai somando esses pouquinhos e no final você vai ter algo que vai gerar um certo impacto. Então não menospreza os pequenos gastos, não menospreza as pequenas beliscadinhas. Então evita comer se você não está com fome. E quando você estiver comendo, presta atenção no seu estômago, presta atenção na sua saciedade. Quando você estiver comendo e sentir que está satisfeito, que a fome foi embora, já é hora de você parar. É nesse momento que você deve parar. Não precisa ir além disso. Se você quer o emagrecimento, você não precisa comer além do ponto da sua saciedade. Então, se o peso estabilizou, se você não está mais emagrecendo, não quer dizer que você precisa passar fome. É só você ajustar isso mesmo. A fome é um sinal normal, esperado, tem que ser respeitado e pode ser respeitado sempre, mesmo você querendo emagrecer. Então não tem necessidade de você ir dormir com a barriga roncando. Se você souber respeitar a sua saciedade e ir até o ponto da sua saciedade, não ir além disso, você não vai precisar passar fome. Você vai estar comendo o suficiente, sem exagero, mas também vai estar emagrecendo. Então talvez o seu peso está estagnado porque você está comendo um pouquinho a mais. Você está comendo sem fome, você está comendo além desse seu nível de saciedade, aquele pouquinho a mais. Às vezes está lá almoçando e aí, já percebeu que está saciada,
Olha, não tô mais com fome, mas sobrou esse pedacinho aqui de comida. Aí você olha, ai, não vou guardar só esse pedacinho, só mais isso aqui que sobrou, não vou deixar no prato, né? E aí você vai lá, come esse pouquinho. E mais uma vez, um pouquinho ali, um pouquinho lá, soma aqui, soma lá. E o que que dá no final? Esses pouquinhos vão te atrapalhar. E você tem que saber que para você ter emagrecimento, você precisa estar em déficit calórico. Você precisa estar em balanço energético negativo. Então, o seu consumo energético tem que ser menor do que o seu gasto hoje. Para você estar se mantendo hoje com o peso que você está, com o corpo que você está, você precisa de X calorias. E para o seu corpo ir lá buscar a sua reserva de energia, buscar lá a gordurinha como fonte de energia, você precisa ingerir menos calorias, menos energia através da alimentação. E assim o seu corpo vai ter que ir lá obrigatoriamente buscar do seu estoque. Então, calorias importam sim. A gente não pode dizer que calorias não são importantes. Calorias são importantes sim, a gente tem que levar isso em consideração com certeza. Mas aí a gente tem que tomar cuidado. Então, muita calma nessa hora. Não precisa virar uma calculadora ambulante, sair agora usando aplicativo toda a vida para colocar, para contabilizar tudo e aí ficar já numa escravatura daquilo ali, daqui a pouco tá já ficando fora da casinha com esse negócio. Então vai entrar numa neura. Então não precisa ser assim, não precisa virar uma calculadora ambulante. Se você tiver uma alimentação saudável, ajustada à quantidade, à qualidade, naturalmente você vai ter menos fome, naturalmente você vai se adaptando e esse emagrecimento vai acontecendo. Você respeitando esse ponto de saciedade, não indo além, comendo o necessário, assim você vai ter resultado. Então não precisa ficar noiando, ficar na neura das calorias também. Não precisa ter pressa, não precisa aloprar agora com nada mirabolante. Ai, vou ter que comprar um termogênico, ai, vou ter que usar um tal suplemento para eu ter resultado agora. Não, você não precisa disso. Você precisa reajustar esses detalhes todos. Ah, mas no começo eu emagreci mais. Quando eu comecei a dieta, quando eu comecei a melhorar minha alimentação, eu emagreci mais. Por que agora eu não estou emagrecendo? Bom, provavelmente no começo também seu foco era maior, você modificou mais coisas do que você vinha fazendo, você melhorou mais coisas na sua alimentação. Você estava mais motivado, mais disciplinado, você não se distraía tanto com as beliscadas durante o dia, você não comia além do necessário, você estava caprichando na organização, então deixava sempre a sua comida já preparada, já congelada, tudo certinho, chegava em casa, estava tudo pronto, e aí com o tempo você vai desanimando, às vezes deixa de se organizar tão bem, aí não comprou a salada, não passou no mercado, então se não tem salada, se não tem vegetais, você vai ter que comer alguma coisa no lugar disso. Você vai substituir isso por alguma coisa, porque você precisa preencher esse seu estômago. Então, normalmente você vai preencher o quê? Com alimentos mais calóricos do que os vegetais. Então, você vai acabar consumindo mais. Para você conseguir ter saciedade, conseguir chegar no ponto de você estar satisfeito, você vai ter que consumir mais dos outros alimentos, que vão ser mais calóricos do que os vegetais. Então, só esse pequeno detalhe já pode estar definindo por que você não está tendo mais resultado. Fora que no início emagreceu mais, mas às vezes a questão é que você desinchou bastante também. A gente perde bastante líquido nesse processo, então dá aquela desinchada, na balança você acha que perdeu muito mais, mas aqueles quilos iniciais ali normalmente é bastante líquido, bastante água. Então dá aquela impressão que você perdeu muito peso no início. Mas a perda de gordura é um processo lento. E outra situação que acontece com bastante frequência, que é motivo da pessoa estar ali no efeito platô, estar com o peso estagnado, é não saber lidar com as exceções, não saber lidar com as vontades. Então, as exceções na dieta, a gente inclui alimentos assim não tão saudáveis, industrializados, por exemplo, isso faz parte, isso é normal, isso é esperado, isso é bom, né? Porque isso mantém a gente no jogo. As exceções fazem parte da nossa vida, devem fazer parte. Porque comida é prazer também, é memória afetiva, é confraternização,
Então é normal que aconteça isso. O problema disso é o que? A frequência que isso está acontecendo, a quantidade que ela está acontecendo na sua alimentação. Então, uma exceção, quando é uma exceção, tá tudo certo. Mas quando começa a virar rotina, então toda hora você está fazendo exceções, aí realmente você vai acabar se perdendo. Essa exceção vai deixar de ser uma exceção. E aí fica difícil você ter o resultado que você está querendo tanto. Ou então a vontade. Eu tenho vontade de comer doce, beleza. Então, ok, você pode se permitir sim, em algum momento, estar comendo esse doce, de preferência em pequena quantidade, mas se toda hora você ficar cedendo essa vontade, toda hora que surgir na sua cabeça a ideia de comer um doce, você ceder, toda hora, você não vai ter resultado também. Então isso vai acabar impactando. Então se você está nesse efeito platô, se você parou de emagrecer, dá uma revisada se você não está se permitindo muitas exceções, se você não está ouvindo todas as suas vontades o tempo todo. Não precisa eliminar completamente, não é isso. Isso não é indicado, inclusive, que a gente elimine completamente todos esses alimentos. Por quê? Porque em algum momento a gente vai querer voltar a consumir e aí a tendência é também comer muito mais quando isso acontece. Então é bom que tenha esses alimentos, sim, mas o problema é a frequência e a quantidade. Então, se você parou de emagrecer, dá uma revisada que provavelmente pode estar consumindo mais exceções do que deveria, ou pelo menos a quantidade também está maior, está toda hora cedendo essas suas vontades. Geralmente uma pessoa quando está toda hora aceitando essas vontades, a gente diz se mimando, né? Se mimando toda hora com alguma coisinha, com um docinho, com alguma coisa gostosa, é porque tá faltando alguma outra coisa aí. Tá faltando você olhar para outra coisa na sua vida. Você tem que buscar outras formas de se mimar, digamos assim, né? Não só através da comida. Provavelmente está faltando outra forma de você ter prazer na sua vida, fazer outra coisa que você goste de verdade, que não tem a ver com a comida. Então, ou você está tendo a comida como única fonte de prazer na sua vida, ou você está compensando uma tristeza, uma angústia, os problemas, a ansiedade na comida. Então, sempre que a gente está buscando demais essas exceções, buscando demais esse conforto, precisa dar uma revisada também o que está acontecendo por trás disso. Então, repense essa história, se tem acontecido mais isso do que antes, se realmente você está com algum problema, alguma coisa que está te tirando sono e aí está compensando mais na comida, está buscando mais a comida para satisfazer essa parte que não está muito legal na sua vida. E o que você pode fazer para estar melhorando isso, para não precisar usar a comida como única fonte de prazer que você tenha. Então, são as duas formas de você sair desse efeito platô. Você pode escolher uma só, ou você pode fazer as duas ao mesmo tempo. Então, a primeira é melhorar a sua alimentação, na quantidade ou na qualidade, conforme eu comentei, priorizando comida mais natural, aumentando vegetais, ajustando realmente essa quantidade de acordo com a sua saciedade, reduzindo sim as calorias, então evitando também comer sem fome, beliscar, ou também você pode estar aumentando o seu gasto energético, fazendo o seu corpo gastar mais energia. E como que a gente faz isso? Aumentando a atividade física. Então, se você ia para a academia 3 vezes por semana e você começar a ir 4 vezes por semana, seu gasto energético vai aumentar. Você vai gastar mais energia do que antes, consequentemente, seu corpo vai ter que buscar um pouco mais de energia nas suas reservas. Porém, isso é muito importante. Isso só vai acontecer, você só vai emagrecer mais se você estiver se exercitando mais, se você não estiver também comendo mais do que antes. Se você se exercitar mais e aumentar também a sua comida, o seu consumo, você não vai emagrecer também. Então essa conta não vai fechar dessa forma. Então por isso que muitas pessoas vivem na academia, aumentam a atividade física muito mais do que antes, mas também não conseguem emagrecer, mas também não tem resultado. Porque não adianta você começar a trabalhar muito mais para você ganhar mais dinheiro se você também começa a gastar mais dinheiro. Então também não vai resolver, vai terminar tudo no empate. Então se você começou a fazer mais atividade física do que antes, continua controlando na quantidade que você está ingerindo aí.
vai ter que observar isso ainda assim. Não precisa passar fome, claro que não, mas também não pode achar que porque você está indo mais vezes na academia, está fazendo mais exercício, agora você pode comer mais do que antes. Não, para você emagrecer, no mínimo você vai ter que estar comendo a mesma coisa do que antes, mas aumentar não. Então, se você já tem uma alimentação legal, já está ajustada, se você come saudável, se você não costuma beliscar muito, você se atenta a essas coisas, não costuma descontar a ansiedade na comida, não costuma comer a mais nessas situações, tá assim redondinho, tá? De certa forma, na maior parte do tempo, tudo certo, aumentar a atividade física é uma ótima estratégia nesse caso. É uma ótima estratégia para voltar a emagrecer. Então pode ser aumentar a caminhada, usar a escadaria em vez do elevador, fazer dança, fazer mais musculação, qualquer coisa. Tudo isso vai aumentar o seu gasto energético. Mesmo que for meia horinha a mais, uma horinha a mais, uma vez a mais na semana que você faça. No final de semana incluir alguma coisa, que normalmente as pessoas não fazem exercício no final de semana. Então são coisas que você pode estar tentando incrementar aí na rotina. Agora, se você já faz exercício todos os dias e aí você tá no efeito platô, você parou de emagrecer, não tem mais resultado, não adianta você começar a ir 2 vezes por dia, 3 vezes por dia na academia. Não é por aí. Normalmente a questão está envolvendo a sua alimentação. Então não é a atividade física o problema. Você está controlando demais a saída, mas você não está controlando a entrada. Então também não resolve. É muito comum isso. Muita gente começa a ir demais para academia, fazer muito exercício físico e aí tá comendo muito. Então não adianta ir 2 vezes, 3 vezes na academia por dia se você não está controlando o que está botando para dentro. Então, além de tudo isso daí, de várias possibilidades que eu mencionei aqui, que podem estar causando esse seu efeito platô, deixando esse seu peso estagnado, tem outra situação também que pode estar acontecendo às vezes e que não é tão incomum também. A questão é que a nossa necessidade energética, o nosso gasto calórico, ele também é influenciado pela nossa composição corporal. Mas o que eu quero dizer com isso? O que isso tem a ver com esse negócio todo? Bom, pessoas que têm mais massa muscular, elas gastam mais energia. Então vamos pensar num atleta lá de fisiculturismo, aquela massa muscular toda. Com certeza essa pessoa vai comer muito mais do que eu, vai conseguir comer muito mais sem engordar do que eu, que tenho muito menos massa muscular do que ele. Então manter a musculatura, manter músculo no corpo exige energia. Até por isso que quando a gente para de fazer atividade física, a gente para de fazer exercício, o nosso corpo tende a reduzir essa massa muscular, porque ele não quer ficar gastando energia à toa. Então o nosso corpo gasta mais energia para manter essa musculatura. Tá, mas e o que tem a ver esse negócio? A questão é que às vezes você faz uma dieta muito restritiva, você corta tudo, você passa fome, você toma remédio, usa termogênico, faz lá todo aquele negócio emergencial. E nesse processo, quando você faz isso dessa forma, esse emagrecimento rápido, bem restritivo, pode acontecer do nosso corpo usar como fonte de energia a nossa musculatura. O ideal esperado é que ele use só a gordura como fonte de energia. É isso que a gente quer, que ele busque só a gordurinha lá da pochete, né, como fonte de energia. Mas quando você está nessa condição, às vezes seu corpo usa um pouco também da sua massa muscular como fonte de energia. Principalmente isso acontece se você não faz nenhum trabalho muscular. Então você não faz musculação, você não trabalha a sua musculatura. Então seu corpo pensa assim: olha, eu estou precisando de energia aqui rápido e olha, beleza, eu vou pegar essa gordura aqui, mas estou vendo que esse músculo tá aí dando sopa, não está sendo muito usado, não está servindo para muita coisa, então eu vou usar um pouquinho dele aqui também para energia, vou poupar um pouquinho mais dessa gordura estocada,
porque o nosso corpo ele evita, assim, sempre que possível, de estar consumindo essa gordura. Então, por isso que dieta muito restritiva, uso de remédio, emagrecimento rápido, pode acontecer isso. No início você emagrece bem com aquela dieta restritiva, mas nesse processo você pode perder um pouco da sua massa muscular. E se você tem menos massa muscular, você tem menos gasto energético nesse seu organismo. E se você tem menos gasto energético, fica mais difícil você emagrecer, aí vai vir o efeito platô. Então, para sair disso, você vai ter que rever algumas coisas para voltar a ficar no balanço energético negativo, porque agora o seu consumo tem que ser menor, porque o seu gasto diminuiu. Então, por isso que dieta restritiva não adianta, é um tiro no seu pé. Hoje você emagrece rápido, mas amanhã ela vai complicar a sua vida. Então esse imediatismo, esse atropelo todo, lá na frente pode te prejudicar. Claro que isso não acontece sempre, não acontece sempre com todo mundo. Se a pessoa tiver realmente um trabalho muscular, se a pessoa faz atividade física, tem também fator genético envolvido. Então não é uma coisa tão drástica para a maioria das pessoas, mas é algo que pode acontecer e pode complicar a situação. Pode ser uma das causas desse processo de emagrecimento ter estabilizado, ter ficado muito mais difícil. Então, isso é realmente uma forma de deixar o metabolismo mais lento, você perder massa muscular. Digamos que o seu metabolismo vai ficar mais lento. Então, se você está estagnado, você parou de emagrecer, não faz dieta maluca, não sai fazendo restrições mirabolantes. Analisa o que você pode melhorar na sua alimentação lá na base. Então, os vegetais, tenta melhorar a qualidade, tenta incluir mais carnes, mais ovos, gorduras boas, abacate, coco, proteínas de qualidade. Evita ficar beliscando sem perceber, comendo sem fome, comendo além da sua saciedade, ou então fazendo muitas exceções, cedendo toda hora às suas vontades. Dá uma revisada em tudo isso daí. Melhora a qualidade. Foca em melhorar a qualidade, controlar essa quantidade, se possível aumentar a sua atividade física, treinar a sua musculatura, porque aí você vai ter um aumento do seu gasto energético. Foca em melhorar um pouquinho a cada dia. Não importa se você não consegue fazer o ideal hoje, não importa se você não consegue ir todo dia para academia, mas você consegue ir uma vez a mais, você consegue fazer um pouquinho a mais, meia hora a mais, no final de semana, incluir alguma coisinha. Faz esse pouquinho a mais. Esse pouquinho a mais vai te tirar de onde você está. Com um pouquinho a cada dia você vai longe. Então não esquece, não dá para continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar ter resultado diferente. Você precisa fazer algo a mais, algo melhor. É isso que vai te tirar do efeito platô. Então, se você gostou desse vídeo, manda para alguém que gostaria de saber disso também, que está lá com seu peso estagnado, que não sabe mais o que fazer, e continue me seguindo aqui nas redes sociais.